Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui então mais um vídeo e hoje eu vou dar conclusão nessa trilogia, nesses 3 vídeos que eu fiz falando sobre reflexões que eu tirei do filme Thunderbolts. E hoje eu gostaria de estar mencionando sobre a cena final do filme. Saiba que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu o filme e não quer receber spoiler, te aconselho a assistir esse meu vídeo depois. Mas para você que já assistiu e quer acompanhar comigo essa reflexão, eu queria te convidar a meditar em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, e como esses dois versículos encaixam perfeitamente com aquela cena final do filme. Hebreus 10, 24 e 25 diz: Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que paralelo que eu quero fazer com esses dois versículos e com a cena final de Thunderbolts? Na última cena ali, em uma das últimas cenas, nós vemos o Bob dentro do vácuo, juntamente com todos os outros personagens, da história, onde os personagens eles são segurados pelo vácuo ali contra a parede e só sobra o Bob tendo que ir para cima do vácuo, indo para bater literalmente no vácuo para derrotá-lo. E à medida que o Bob se entrega àquela ira, se entrega àquele momento de fúria, ele começa a agredir o seu inimigo, ele começa a ser consumido pela própria escuridão do vácuo. E o que todos ali ao redor percebem é isso, é que enquanto ele agredia, enquanto ele batia no vácuo, ele era consumido pelo aquele mal. E os outros que estavam por fora eram os únicos que percebiam, o próprio Bob não via aquilo. E o desfecho se dá quando todos aqueles se esforçam para sair da parede a qual eles estavam presos, e eles correm em direção até o Bob e eles o abraçam, o puxando para trás e dizendo: você não está sozinho. E de coração, quando eu assisti essa cena ali no cinema, eu fiquei muito emocionado, porque aquilo ali significou muito para mim. E me fez refletir na vida cristã, e depois, quando eu fui planejar sobre esse vídeo, eu me lembrei desses dois versículos, e esta é a verdade que acontece com muitos de nós, muitas vezes. Quantos de nós, na luta contra os nossos pecados, na luta contra os nossos problemas, contra a mentira, contra a pornografia, contra a fofoca, contra a ganância, contra a glutonaria, quantas vezes nós não somos consumidos por esses pecados na tentativa de lutar contra eles sozinhos? Na tentativa de vencer a nós mesmos, somos consumidos pelas nossas próprias trevas. Porque dentro de nós não há bondade, dentro de nós só existe pecado. Se não for Jesus em nossas vidas, nada de bom temos. Porém, os frutos da queda em nós, às vezes eles são tão podres, são tão horríveis, que mesmo ali tendo a consciência de que aquilo é errado, tendo a consciência de que não deveríamos pecar, muitas vezes nós não vemos, nós não conseguimos, nós não damos conta da situação. E o que nós precisamos? Nós precisamos colocar em prática o que está aqui em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 24 e 25 que eu li. Nós precisamos ter pessoas no nosso círculo de amizade, na nossa comunidade, que olham para nós, que enxerguem as nossas lutas, pessoas que saibam dos nossos pecados, pessoas que saibam das nossas fraquezas, como era o caso de toda a equipe. Todos sabiam que o vácuo era o lado ruim do Bob, o vácuo era o pior que existia no Bob. Aquilo não estava escondido, todos estavam vendo. Então todos que estão mais próximos de nós, eles precisam saber das nossas fraquezas. Para quê? Para nos criticar, para nos julgar, para nos apontar? Não. Para saberem quando nós estamos caindo. Isso tem um pouco a ver com o primeiro vídeo que eu mencionei, só que ele vai para outra parte. Ele vai para ênfase de que nós não estamos sozinhos.
de que não é só sobre segurar a bola quando alguém cai. Não, é sobre você ser vulnerável, de dizer, eu preciso de alguém. Em Gênesis, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E eu acredito que isso vai além de o relacionamento entre homem e mulher, vai além do casamento. Isso tem a ver com as amizades também. Não é bom que você se isole. Não é bom que você fique sozinho. A depressão, ela está aí para nos sugar. A ansiedade está aí para acabar com as nossas vidas. E o isolamento é o que mais causa isso. Principalmente quando nos isolamos por conta dos erros e pecados. E o que o autor Hebreus fala é: tenham a prática de admoestar uns aos outros, ou seja, de corrigir uns aos outros em amor. Quando você vê o seu irmão sendo consumido pelas trevas, cutuque ele e fala: irmão, isso aí que você está fazendo não é legal, eu acho que não vai dar certo. Me permita te ajudar, me permita te abraçar, me permita te puxar para longe desse erro e falar: você não está sozinho. E esse é o poder da igreja. Essa é a maravilha de ser corpo do Deus vivo. É poder ver as fraquezas uns dos outros. Isso fica muito claro no roteiro do filme também para mim, quando nós entendemos que nenhum deles ali eram heróis, nenhum deles eram famosos por uma boa conduta. Todos ali eram personagens quebrados, mas que se uniram e fizeram dar certo. O que seria a igreja se não isso? O ajuntamento de homens e mulheres quebrados iguais a nós, que se unem por conta de Cristo e fazem dar certo. E entre esse lugar de fazer dar certo, não é só estar indo todos os domingos no culto, não é só estar indo sempre na célula, no grupo, seja lá o que for, mas é eu estar vivendo com os meus irmãos ao ponto de eu saber quando eles estão bem ou quando não estão, quando eles estão com dificuldade em tal pecado ou não estão. É eu conviver com eles ao ponto de eu saber que eu preciso admoestar em amor, eu preciso exortar e encorajar, porque se nós não fizermos isso, acontecerá o que o autor disse, nós não podemos deixar de congregar como é o costume de alguns, porque se nós não buscarmos, não ajudarmos, não nos importarmos, é questão de tempo até esses irmãos deixar de congregar, ou até mesmo nós deixarmos de congregar, se não formos cuidados. Então hoje eu venho te trazer esse incentivo de se cuide e seja cuidado, cuide de alguém, se preocupe quando os seus irmãos se aproximarem das trevas, para que eles não sejam consumidos por ela. Fica aqui mais essa reflexão e encerramos essa trilogia de vídeos sobre Thunderbolts. Se você assistir os 3 vídeos, você vai perceber que parece que fica um pouco redundante, mas eu acredito muito que é esse lugar sobre martelar no mesmo assunto para que ele venha fixar bem na nossa memória. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Se você não assistiu o filme, assista. Tenho certeza que essas reflexões vão invadir o seu coração. E me acompanhe aqui, que logo logo teremos mais vídeos sobre outros assuntos, falando sobre vida cristã, caminhada com Deus e tudo isso e mais um pouco. E não se esqueça, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Deus abençoe.